Oiê! Dando continuidade à nossa série de conversas sobre como educar na pandemia, a minha convidada de hoje é Maria Marta, professora do curso técnico em turismo da Secretaria de Educação do Estado do Rio de Janeiro. Uma das coisas mais bonitas que eu achei da fala da Maria Marta tem a ver com como preparar o aluno de turismo para esse futuro que a gente não sabe muito bem qual é. Mas se o futuro está aberto, ele ainda vai ser escrito. E que para nós termos alguma oportunidade de fazer parte de como escrever esse futuro, como que a gente tem que estar muito articulado, muito próximo, e debatendo os rumos e o que é possível e quais são as oportunidades que a gente tem de incidir sobre esse novo mundo a construir. Espero que vocês gostem dessa conversa, tanto quanto eu gostei de tê-la. Enfim, divirtam-se. Boa noite, eu sou Maria Marta, eu sou professora do curso de turismo do Colégio Estadual Antônio Prado Júnior, que é o único curso de turismo público que a gente tem na cidade do Rio de Janeiro, apesar da nossa vocação mais que sabida, né, para o turismo. E eu trabalho lá, vai fazer 30 anos. A minha formação inicial, né, é de letras, eu sou professora de português e literaturas, trabalhei concomitantemente com o turismo, né, durante esse tempo todo também com língua portuguesa e literatura, mas eu acabei, por força de necessidade do trabalho, me especializando no turismo, tá? Então, é daí que vem essa minha experiência na educação de formação técnica. A gente lá forma agentes de viagem, profissionais de assistência à gerência de hotelaria e agentes de viagem. Então, guias de turismo, auxiliar de assistência, de gerência de hospitalidade e agentes de viagem. São os 3 cursos que a gente tem lá. Pois é, e aí, como a gente vem conversando, né, eu quis conversar com você, gravar esse vídeo, porque eu acho super interessante essa sua experiência, porque você dá conta de várias questões que estão sendo tratadas no momento, né? Você trabalha na rede pública de ensino, então tem a questão dos recursos mesmo, do que os alunos têm acesso ou não, e aí eu queria que você falasse do público da sua escola, por ter esse caráter técnico e ser aqui da capital do estado do Rio de Janeiro, se ela é típica ou não muito da rede como um todo, da rede estadual. Mas queria focar principalmente nessa questão que vem sendo debatida, essa preocupação de não perder o ano, de dar conta da disciplina. Mas, no seu caso, você está formando profissionais para um mercado que está super incerto, que é o turismo hoje em dia, né? Na minha opinião, é o turismo e a cultura. São as duas áreas que estão com menos perspectiva, assim, de menos clareza do que vai ser, mesmo quando as coisas voltarem, quando a gente puder voltar a sair e tal. Aí eu queria que você falasse um pouco sobre isso, sobre o perfil de aluno que você tem e como que você enxerga esse momento da pandemia nessa formação profissional desses alunos. O Prado Júnior não é um colégio típico da rede. Pelo contrário, o Prado Júnior sempre foi uma escola de referência da rede. Então, as coisas que aconteciam, as coisas que eram inovadoras na rede, passavam pelo Prado Júnior. Com isso, o nosso alunado, ele é um alunado que tem um pouco mais de facilidades do que, por exemplo, as escolas que ficam em comunidade ou o alunado que fica na periferia do Rio de Janeiro, né? A nossa localização é central e isso facilita bastante. Inclusive, por estarmos ao lado do Instituto de Educação, era muito comum, que a gente tivesse muitos filhos de professores, o que também fazia com que o trabalho na escola acabasse, de alguma forma, diferenciado, né? Por tudo isso, os professores que chegavam ao Prado Júnior eram aqueles professores que vinham mais bem colocados nos concursos. Então, isso é uma coisa interessante, porque como eles
eram os professores que normalmente estavam nas melhores escolas do Rio de Janeiro, eles traziam para cá as suas experiências, né? Então, material didático, tecnologias que foram se aprimorando ao longo do tempo, que a gente sabe que, claro, chega primeiro na rede privada, e isso era aproveitado sempre em termos de qualidade no Prado Júnior. Então, nesse momento em que se começou a trabalhar à distância, a plataforma escolhida pela Secretaria de Educação, como as pessoas sabem, é o Google Classroom. Alguns professores da escola já trabalhavam. Eu, por exemplo, era uma delas, né? No curso de turismo especificamente, a maior parte dos professores já trabalha com tecnologias, justamente porque nós trabalhamos em outros lugares em que temos acesso a tecnologias, então a gente já está acostumado a pensar dessa forma. E também porque é coerente preparar qualquer profissional hoje para qualquer área, preparando com base tecnológica. Senão não faz sentido, né? Para nós não adianta mais, por exemplo, essa proposta que você está fazendo agora, para os alunos que não conseguirem ter acesso de qualidade à internet, de modo que possam assistir as aulas na plataforma, a Secretaria de Estado está fornecendo material impresso, né? No nosso caso, isso não faz nenhum sentido, tá? Não é, a gente não tem assim uma matéria que o aluno possa estudar para fazer prova. A gente não trabalha dessa forma. Todas as nossas atividades, elas são pensadas com finalidade de saída. Então, o nosso planejamento ele é feito ao contrário do que normalmente se fazem nos planejamentos para ensino médio, por exemplo. Então, a gente parte do final, de trás para frente. Qual é o perfil do egresso? Então, a gente traça o perfil desse egresso, ele deverá ser capaz de isso, 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 e a gente, então, monta as disciplinas de modo que, conjuntamente, a gente possa prepará-lo para executar aquelas tarefas. Tanto que a nossa avaliação final a gente chama de integradão, né? E o integradão é isso, a gente bola uma atividade para eles desenvolverem e cada professor, na sua disciplina, contribui com arcabouço para que eles possam fazer a contento, né, desenvolver essa atividade. Eu achei ótima essa sua explanação. Achei tanto interessante essa coisa o que faz do Prado Júnior. Porque eu acho importante situar isso, né? Porque as pessoas entendem, quando elas falam de escola particular, todo mundo tem muito orgulho de ter escolhido a escola A ou B ou C para o filho, entendendo que as escolas são diferentes. Mas muitas vezes nos discursos as pessoas tratam as escolas públicas como se fosse uma grande massa uniforme. Uhum. Então eu achei muito importante essa sua fala de distinguir e para a gente, né, colocar nuances nesse debate e entender que as realidades são múltiplas, porque você falou ainda de comunidade, periferia, em termos de rede estadual, ainda tem as escolas no interior do estado, que mesmo quem tem elite claro. no interior, talvez tenha dificuldade de banda mesmo, porque a internet não chega lá, não tem sinal direito, né? Então, achei muito interessante essa sua fala para trazer essa diversidade. E eu achei interessante também isso que você falou das particularidades da formação profissional e da abordagem de vocês, que eu acho que é muito inovadora, porque não acho que seja qualquer curso de formação profissional que trabalha dessa forma de pensar onde que a gente quer chegar e como que a gente vai construir o caminho para o aluno chegar lá, né? Eu achei muito interessante essa coisa da avaliação integradão. E aí, agora eu queria falar assim, a outra pergunta que estava inserida, né? Porque eu fiz muitas perguntas de uma vez só, realmente, tinha a ver com o perfil da egressa que ele faça X, Y, Z. Só que hoje, e eu tenho visto, acompanhando o debate sobre educação, eu tenho visto muito esse nervoso do não perder o semestre, não perder o ano, não perder esse tempo. Só que no caso de vocês, como são guias de turismo e hotelaria, eu percebo assim, tá, e daí se não perder? Se formar agora, digamos que tivesse conseguido manter tudo certo, conseguir formar agora, no meio do ano, em junho, no final do semestre. Faz o que se você é guia de turismo nesse momento em que as pessoas mal podem sair de casa? Eu queria que você contasse um pouco
se isso tem sido parte do debate entre os professores e os alunos, como é isso, você preparar um aluno para um mercado que Não é, que ninguém sabe o que vai ser, né? Exatamente, a gente tem essa angústia, sim. Tanto é que, assim, a gente começou como todos os outros professores, né? Os primeiros 15 dias em casa, ninguém fez nada, porque a gente imaginava que fosse assim, eu não vou sair desarvorada, me organizar, aprender, porque essa não é uma realidade dos professores, nem das redes particulares, da rede particular, e muito menos da rede pública. Essa coisa de trabalhar com tecnologia. Como eu disse, a gente trabalha em outros lugares, a gente tem possibilidade de trabalhar. Não é a tônica do trabalho de ninguém, né? Então, imagina aquele monte de professor que não tinha, como a gente mesmo, não tinha no curso de turismo, esse material da gente organizado no formato EAD, nunca tivemos. Então, nos primeiros 15 dias, ninguém fez nada, ficou todo mundo aguardando para ver o que ia acontecer, e quando a gente voltasse, e se durar um mês, daí, um mês a gente repõe, né? Dá aula extra, faz aulão, esse tipo de coisa que é da nossa vivência. Só que aí as coisas foram caminhando, 15 dias, um mês, aí, bom, não tem jeito, a gente vai ter que tomar pé e se apossar do que a gente tem e começar a caminhar, né? E aí a angústia dos alunos era muito grande, porque qualquer coisa que a gente postasse era muito diferente de uma aula, né? Uma coisa é você entrar, como a gente entra, e dizer, oi, gente, boa noite, olha, como a gente estava falando na aula passada, eu vou continuar isso assim. Não é desse jeito, né? Não tem, mesmo que você faça vídeo aula, que não é todo mundo que faz, mas mesmo quem faz, não funciona desse jeito. As pessoas precisam entender, tanto professores quanto consumidores, né, que não se trata simplesmente de transferir, de transplantar a atividade pedagógica de uma sala de aula para frente de uma câmera, né? Eu, por exemplo, estou aqui absolutamente desconfortável, incomodada, só pelo simples fato de saber que estou sendo gravada, que estou falando meio que, não estou falando com as paredes porque eu vejo você na gravação, mas é muito diferente falar para uma pessoa que não é minha aluna, né? Então, você imagina isso, você fazer todos os dias o seu trabalho, né? Então tá, estalo os dedos e transplantei as minhas aulas para frente de uma câmera e tudo bem. Não, não é isso, né? E eu acredito que ninguém em sã consciência, pelo menos ninguém na área de educação em sã consciência, possa imaginar que vai dar certo uma coisa dessas. Então, a gente tem que pegar o material que tem, a gente precisa pegar a expertise que a gente tem e inferir, sem estar tendo o retorno direto do aluno, o que está funcionando e o que não está funcionando, o que precisa ser repetido e de que maneira isso vai ser repetido. A gente não tem um aluno para levantar o braço ou para fazer aquela cara assim, que você vê de imediato, não, vou voltar e vou dizer de uma outra forma, né? Então, quando a gente começou a pensar nisso, quando a gente se deu conta de que essa era a realidade, do lado dos professores, e aí a gente tinha uma questão muito séria, eu estou falando do pessoal do curso de turismo, tá? A primeira era uma questão mesmo corporativista, né? Quer dizer, se a gente tinha os nossos colegas brigando, inclusive na justiça, para que isso não acontecesse, mesmo que nós, na maioria, tivéssemos condições de abrir o Google Drive e trabalhar, como vimos fazendo, a gente ficava pensando até que ponto isso fragilizava e até que ponto isso ajudava a proposta da comunidade, né, para esse momento. Então, essa foi uma primeira questão. Diante disso, o que a gente pensou? Bom, não vamos, então, fazer aula. O que nós vamos fazer é manter o contato com o aluno. Como eu trabalho especificamente com técnica de comunicação, a minha parte foi muito fácil, porque foi só eu planejar para eles trabalhar esse novo tipo de comunicação. Então, eu comecei
falando, né, fornecendo material e promovendo discussões em cima da comunicação para fins pedagógicos, utilizando as mídias, né? E aos pouquinhos agora eu estou começando a trazer para dentro de cada módulo específico. No início, inclusive, eu nem trabalhava por módulo. Eu pensava alguma coisa, criava um material, um tutorial, por exemplo, né, que eu colocava para todas as turmas. Eu tenho 4 turmas, uma turma de agência, uma turma de hotelaria e 2 de guia. Tá? Então, eram materiais que serviam para todos ao mesmo tempo. As discussões diziam respeito ao trabalho no turismo, e não especificamente o trabalho de guia, o trabalho de agente, o trabalho de agente hoteleiro. Tá? Agora, eu estou começando, já estou no ponto de começar a trabalhar especificamente, mas isso levou um tempo. E aí vem a questão dos alunos, porque como eu passava esse material para eles, e aí, de alguma maneira, eu meio que para forçar a barra que eles lessem, eu fazia alguma coisa, ou um questionário, eu pedia, por exemplo, uma coisa que eu mostrei para eles, ensinei a fazer, como é que você transforma um PDF num arquivo editável, para que eles possam aprender também a trabalhar, recolher materiais que eles leem nos outros lugares e que eles possam construir material de trabalho para eles, né, a partir do que eles leem e tal. Então, eu fazia esse tipo de exercício. Por exemplo, eu dei um texto sempre dentro do tema educação à distância. Primeiro eu dei um vídeo, e aí eu fiz umas perguntas de interpretação de texto audiovisual, depois no outro eu fiz essa coisa do PDF. Então, eu pedia para eles mandarem de volta para mim com as respostas, tendo editado para poder me responder, poder marcar xizinho lá, onde eles antes só viam por imagem, esse tipo de coisa. E aí eles estavam assim, também perplexos diante daquilo. E aí perguntavam, né? Isso vai valendo. Quanto que vale de nota? Porque eu colocava tudo sem nota, porque essa era a combinação que eu tinha feito com os meus pares. Então, mas isso não vale nota? Mas e quem não fizer? E quem não está conseguindo acessar? E a gente vai perder e tal. Até o dia que eu resolvi parar com tudo e ter, assim, uma conversa com eles, como a gente está tendo agora. E aí eu disse, olha, eu posso, se o problema de vocês é a certificação, vocês estão com medo de perder, porque se a gente está com medo de perder o semestre, olha, é aquela história, você conta ou eu conto, né? Alô, 2020 está perdido. Todo mundo perdeu, o mundo perdeu. Então, as pessoas vão perder emprego, as pessoas vão perder trabalho, as pessoas vão perder renda, muita gente vai perder casa. E se a gente conseguir não perder a vida nesse momento, quando a gente voltar em agosto, setembro, a gente vê o que faz da vida. Mas se você não tem vida até lá, não tem o que pensar. E aí foi aquele choque de realidade, porque isso foi lá em março, em abril, iníciozinho de abril, e eles ainda estavam com aquela expectativa de que no fim do mês tudo ia voltar ao normal. E aí foi aquele choque de realidade, né? E aí eu comecei a mudar de assunto com eles. Falei, bom, então em vez de trabalhar a educação à distância e como é que eles podem se beneficiar disso, né? Eu queria que eles entendessem que a gente está vivendo uma janela de oportunidade de crescimento profissional, né? E eles não estavam entendendo muito isso. E aí eu consegui mudar o foco e eu estou mostrando para eles que eles estão tendo a oportunidade de se preparar para um mercado que eles não sabem qual vai ser, mas uma coisa é certa, quando a gente abrir a porta de casa e sair, não tem mercado para você levar ninguém para passear, pelo menos não de imediato. Então, assim, eu também não sei o que vai acontecer no mercado do turismo, nem eu, nem ninguém. Eu participo de um grupo de estudos da Secretaria de Turismo, né? Chama-se Universidade do Turismo, o pessoal lá da Universidade da Setur. A gente trabalha com as universidades e as pessoas que trabalham com formação profissional. E ninguém sabe o que vai acontecer. Mas a gente intui que algumas coisas, com certeza, já foram mudadas. Por exemplo, hoje, uma pessoa que não esteja com a sua empresa na internet, ela não existe, né? Então, a gente vai ter que repensar de novo, né? Vai ter que criar de novo o perfil do egresso. E
Então, menos sentido faz a gente pegar o nosso material de aula tradicional e transpor para EAD. Porque o que eu vou fazer com aquilo, né? E aí, numa dessas conversas que eu tive lá com os alunos desse dia, eu até disse isso, eu falei, olha, eu poderia agora, qual o problema? É o diploma? Você está com medo de perder o seu diploma nesse semestre? Perder o semestre significa isso, perder o diploma, né? Eu falei, tudo bem, a gente emite um diploma agora e eu mando entregar na sua casa. Aonde você vai com ele na mão? Fazer o quê? Né? Não tem sentido. Então, a gente vai precisar reeducar até as nossas perspectivas com relação ao trabalho. Quando a gente entra para fazer um curso, a gente faz um plano, sim. Então, a gente pensa, eu vou ter X de tempo para me preparar para exercer uma profissão. Então, eu preciso aprender nesse meio tempo a fazer isso assim, assim, assim. E hoje a gente não sabe exatamente, mas algumas coisas a gente sabe. O perfil do cliente está mudado. Eu penso que o que a gente pode fazer, principalmente quem trabalha com educação, o que a gente precisa fazer é ensinar os nossos alunos a fazerem uma leitura realista dos seus cenários de atuação. Então, quem está trabalhando, preparando para o ensino médio, preparando, por exemplo, para Enem, né, vai ter que encarar essa realidade. Tudo que a gente conseguiu conquistar de elevar o patamar de quem estava muito embaixo e tentar diminuir a desigualdade, que também é uma balela a gente imaginar que sempre foi, né? Assim, sempre foi. Então, a gente imaginar que, não, a gente vivia num cenário ótimo, que não havia desigualdade. Então, agora, por conta da pandemia, vamos ter desigualdade. Não. A gente vinha numa luta, assim, uma cruzada, né? Lutando, remando contra a corrente para reduzir a desigualdade. E agora a gente está diante de um cenário em que a gente nem consegue muito. Eu li hoje, lamentavelmente, uma declaração do ministro da Educação, em que ele diz que o objetivo do Enem não é resolver questões sociais, é selecionar os melhores. E aí, quer dizer, o que você diz para o seu aluno que está do outro lado lá, preocupado se ele vai perder o ano, entendeu? Então, a gente precisa, antes de mais nada, mostrar para ele que ele tem que lutar para não perder o espaço dele na sociedade, para não perder o direito de estudar, para não perder o direito de se educar, né? E, para isso, ele precisa estar mais esperto, até muito mais esperto do que os outros. Eu trabalhei a minha vida toda nas boas escolas do Rio de Janeiro, né? Então, eu mostrava sempre, assim, conversava com os meus colegas e dizia como é diferente você falar para um aluno que já é herdeiro de profissão. Então, no mínimo, se tudo der errado na vida dele, se ele for aquele menino que não quer estudar, que não quer aproveitar as oportunidades, tudo bem, ele vai ter sempre alguém lá que vai bancar uma mesada para ele de alguma forma, reclamando, etc. Mas ele vem de um meio em que estar na rua não é realidade, não é opção, né? Muito diferente de você falar para um menino que, ao contrário, às vezes está na rua. A gente, no curso de turismo, já teve aluno que era morador de rua. Isso é uma coisa também bem bacana que eu gosto muito de falar. Toda vez que eu falo do trabalho que a gente faz no Prado Júnior, eu gosto muito de lembrar isso. Inclusive, quando a gente defende o curso de turismo com unhas e dentes e briga muito para a Secretaria de Educação não acabar com o curso de turismo, a gente cumpre um papel social que é dever do Estado, que é o acolhimento de jovens que estão em situação de vulnerabilidade. A gente acolhe muito refugiado e é uma troca assim, incrível para a gente, né? Porque os professores acabam tendo que se virar em alguns idiomas, porque a gente recebe refugiado e a gente tem que dar um jeito de ajudar, né? Então, a gente acaba aprendendo com eles alguma coisa e a gente trabalha muito com o profissional, o adulto, principalmente de terceira idade, que está fora do mercado de trabalho. Quer porque o sistema deixou ele de fora porque ficou velho e foi mandado embora, quer porque ele já se aposentou, mas também ele tem ainda possibilidade e necessidade
de trabalhar para se sustentar. E nesse aspecto, o turismo é absolutamente democrático, porque você trabalha desde um menino de 18 anos, que terminou o ensino médio, e você consegue colocar ele para trabalhar em escritório, por exemplo, em agência, ou mesmo consegue aproveitá-lo como guia para fazer turismo pedagógico, que é ótimo, porque ele fala a linguagem dos outros meninos que estão ainda na escola e tal, quanto as pessoas de mais idade, né? E a gente tem que mostrar para essas pessoas que elas têm que estar atentas, aprender a ler, como eu falei, esse novo cenário e saber de que forma elas vão precisar se colocar. Tá? Então, acho que essa é a responsabilidade de quem está trabalhando com educação nesse momento. Tanto para o menino, como eu falei, de 18 anos, que ele tem que entender o que está acontecendo no país dele, debaixo das barbas dele, o que é que as pessoas estão tramando para o futuro dele, né, para poder se defender disso, quanto para quem está lutando para trabalhar. Então, tanto o outro precisa aprender a se virar. Nossa, acho que com isso aí não tem nem mais nada para perguntar, né? Acho que com essa fala você encerrou lindamente esse papo. Quer dizer, se você quiser ainda acrescentar alguma coisa, fica à vontade, mas eu acho muito importante isso aí que você falou agora sobre a leitura dos cenários possíveis e como se inserir nessa sociedade, como se defender. E eu acho que passa muito por essas conversas que você está falando, né? Que não é cada um por si, acaba todo um olho por olho, acaba todo mundo cego, né? Então que acho muito importante essa sua fala. Fiquei até emocionada. Quero só pegar um gancho de uma coisa que você falou, que eu não abordei na minha fala, pelo menos não diretamente, que é essa coisa as pessoas ficam pensando cada um por si. Eu acho que se as pessoas não aprenderem agora que não é possível mais um mundo em que cada um esteja por si, não valeu de nada. Não é possível isso. Todo mundo precisa entender que nós estamos todos no mesmo barco. E não é naquela coisa assim, eu também, eu também. Não é isso. Nós estamos, de fato, todos nesta mesma nave Terra. E que se os vírus tomarem conta do espaço, vai todo mundo para o mesmo buraco, né? E vai acabar sendo até literalmente, porque você vê que tem lugares que já estão botando os quatro no mesmo buraco, porque não tem buraco nem para todo mundo, né? Então, as coisas são coletivas. Esse espírito de coletividade precisa acontecer. A gente lá no curso já pensa nisso de forma didática, como eu falei, com as coisas do trabalho integrado, e isso precisa ser de todas as formas. Não dá para você pensar em formar um plano de trabalho para esse grupo e cada um que pense o seu. Não tem como, né? Então, isso aí acho que a maior lição que a gente tira agora é o que a gente pode tirar, então, da coletividade. Então, eu não sei muita coisa sobre o que vai acontecer no turismo, mas acabei de descobrir hoje que tem gente que já está montando mesmo, oficialmente, agência virtual. Então, eu já entrei em contato com esse cara hoje e disse para ele, olha, eu preciso conversar com você porque eu tenho um grupo de alunos que eu tenho responsabilidade de orientar e eu não sei exatamente o que digo para eles. Você pode falar melhor que eu. Então, eu estou trazendo outras pessoas para falarem por mim, né? Para que eu possa aprender também e possa trocar com os meus colegas. Eu estou vendo o que as pessoas nos outros cursos estão fazendo. Então, algumas instituições optaram por transformar o seu material de trabalho, como eu falei antes, em EAD. Eu acho que não é por aí. Então, não vou fazer, porque estou observando, mas eu estou acompanhando para saber se vai dar certo para eles ou não. A gente já sabe que não. É que as pessoas estão tentando fazer o que dá. Então, eu queria terminar essa minha fala com uma mensagem positiva. Eu já falei antes que é dramático para o mundo inteiro. Mas é uma oportunidade que a gente está tendo de estar no momento da história da humanidade ímpar, né? Eu tenho a impressão de que daqui a uns anos a gente vai constar lá nos livros de história com o nome lá, uma era
que vai se chamar sei lá o quê. Do mesmo jeito que a gente olha para trás, as pessoas viveram na Idade Média, né? Eu falo para os alunos, falei, gente, preste atenção, tudo na vida é transição. Ninguém foi dormir, né, na Idade Média e acordou no dia seguinte, olha, quanta luz, né? Não é assim que acontece. E a gente também, de repente, veio um dia para casa, aconteceu isso comigo, eu saí do trabalho numa quarta-feira, pensando em voltar na segunda, e não voltei mais. Mas as coisas estão acontecendo. Então, é uma janela de oportunidade, né? A gente precisa entender que, olha, não tem. Aquilo que eu conhecia, que eu sabia fazer, não sei mais. Então, a minha expertise não vai ter mais o mesmo valor. Mas e daí? Não vai ser a minha e nem vai ser de um monte de gente, uma opção de coisas. Então, vamos aprender com outras pessoas que estão sabendo o que fazer nesse momento, ou estão, pelo menos, junto, remando junto, tentando junto, né? Então, eu queria que os meus alunos entendessem isso, que eles vão se preparar para o mundo novo e que eles vão ser os pioneiros. Eles vão ter a alegria de dizer, olha, eu fui do primeiro grupo de gente no mundo que fez, sei lá, turismo virtual, né? Nunca passou na cabeça da gente que alguém fosse pagar para ficar em casa sentado olhando os quadros lá no Louvre. Mas sei lá, né? Quem sabe? Então, vamos fazer. O guia vai ter que aprender a fazer o quê? Ele vai ter que estudar a história da arte, ele vai ter que saber mediar esse passeio virtual. Ele vai ter que, entendeu? Mudar o foco da formação dele, vai ter que ver quais são as demandas e procurar cumprir. Então, eu acho que quem tiver disposto, né, vai conseguir sair muito bem do outro lado. Todo mundo vai se dar bem no final das contas, mas com essa consciência de que assim, eu não vou mais para o mercado de trabalho, abrir uma empresa e ficar rico. Não é isso. Mas assim, eu vou para o mercado de trabalho e eu vou conseguir fazer um trabalho legal, eu vou conseguir ter uma utilidade, eu vou conseguir ser uma pessoa, um ser humano útil para o meu tempo, né, no espaço que eu habito. Nossa, é muito bonito isso do útil para o seu tempo, porque é um pouco isso, né? Às vezes a gente se sente, essas coisas tão grandes acontecendo, a gente se sente muito só assistindo a coisa acontecer, né? E isso que você fala, eu acho muito bonito, porque somos nós como agentes do futuro, né? O futuro ele está aberto, claro que, né? Cada um dentro das suas possibilidades, com maior ou menor capacidade de influência, mas que o futuro realmente ele está para ser escrito. E a gente tem mais chance de escrever esse futuro se a gente combinar uns com os outros, né? Vamos remar na mesma direção. Então, acho que é nisso que vai a coisa da coletividade e dessas trocas e a conversa com os alunos. Acho que ela é muito importante nesse sentido, porque se cada um remar para uma direção diferente, aí mesmo que o barco não sai do lugar, né? Mas se a gente combinar direitinho, definir para onde a gente quer caminhar, fica mais fácil de todos construir esse futuro juntos. E vamos combinar que as festas que tem banda são muito mais animadas do que aquela que o cara faz o solo, sozinho, né? Um concerto sozinho. Então, eu estou disposta a formar banda aí com um monte de gente e tocar alegria para frente. Ah, que ótimo. É isso, então. Muito obrigada por essa oportunidade. Com certeza a gente vai trocar figurinha. Eu vou chamar você também para fazer uma entrevista para mim lá na plataforma para os meus alunos. Tá ótimo, vai ser um prazer. Eu que agradeço tirar seu tempo, seu domingo para falar comigo, vai ser ótimo. Obrigadão mesmo. A gente se fala. Um beijão. Beijo, tchau, tchau. Beijo, tchau, tchau.